Os ossos do Estado. Família, sagrado e força contra a redução marxista. Edson Pinto Coelho e Olivia Mafalda. A teoria política moderna sofre de um vício recorrente: explicar o Estado a partir de um recorte tardio da história, como se tivesse nascido pronto, racionalizado e autoconsciente. Entre todas as leituras reducionistas, a teoria marxista é talvez a mais influente e, ao mesmo tempo, a mais limitada quando aplicada às origens do Estado. Submetendo o fenômeno político quase exclusivamente às relações de produção e ao conflito de classes, o marxismo desloca o olhar para um momento histórico já avançado e ignora o que sustenta o Estado desde seu nascimento: a família, o sagrado e a força. O Estado não nasce do capital, nem do proletariado, nem da burguesia. Essas categorias são muito recentes para explicar uma estrutura milenar. Antes que existisse a classe, existia o parentesco. Antes que existisse a economia política, existia a linhagem. Antes que existisse a exploração industrial, existia a autoridade doméstica. O primeiro Estado é o Estado, a família, e sua lógica não é econômica, mas antropológica. Sir Robert Filmer, pensador quase apagado da história da ciência política, oferece uma chave essencial para essa compreensão. Em Patriarca, Filmer afirma que o poder político deriva do poder paterno. A família é o embrião do Estado. O pai é o primeiro soberano. O rei é o pai ampliado. A obediência não nasce de um contrato racional, mas do nascimento. Governa a si porque se gera, obedece a si porque se é gerado. Trata-se de um estado de sangue, de herança, de continuidade biológica e simbólica. Essa concepção, embora rejeitada pela sensibilidade moderna, descreve com precisão o funcionamento real das primeiras organizações políticas humanas. Ignorá-la, como faz o marxismo, é amputar a raiz do Estado. O segundo pilar do Estado é o sagrado. Quando a autoridade familiar já nem basta para explicar a ordem do mundo, surge a liderança religiosa. O Estado religioso não se opõe ao Estado à família. Ele o legitima e o transcende. Em São Tomás de Aquino, o poder político é entendido como participação na ordem divina. A lei humana só é válida se estiver em consonância com a lei eterna. O rei governa porque Deus governa primeiro. Aqui, o Estado não é expressão de uma classe, mas instrumento de uma hierarquia cósmica. A obediência deixa de ser apenas natural e torna-se também sagrada. A teoria marxista, ao reduzir a religião à superestrutura ideológica, falha em compreender o seu papel estruturante na formação e manutenção do poder político. O terceiro pilar é a força. Nenhuma família sobrevive sem defesa. Nenhuma religião se mantém sem proteção. Nenhum grupo humano persiste sem capacidade de violência organizada. Thomas Hobbes descreve esse elemento com clareza ao formular o Leviatã. Para ele, o Estado nasce da necessidade de conter a guerra de todos contra todos. A soberania funda-se no monopólio da força. Esse Estado, a guerra não educa nem santifica. Ele pacifica pela ameaça. Mais uma vez, trata-se de uma dimensão anterior e independente das relações capitalistas. A força política antecede o capital, não o contrário. Esses três estados, família, sagrado e guerra, não se sucedem linearmente nem se anulam. Eles coexistem, competem e se sobrepõem. O que chamamos de Estado moderno é o resultado instável dessa amálgama. Maquiavel é o primeiro pensador a reconhecer essa realidade sem ilusões. Ele não destrói nenhum dos pilares, ele os administra. Utiliza a religião como instrumento, controla a força sem permitir rivais armados e mantém a ideia de paternidade política sem se submeter totalmente à hereditariedade. O Estado moderno não é síntese harmoniosa, é gestão permanente de tensões internas. A teoria marxista, ao insistir em explicar o Estado a partir do capital e da luta de classes, ignora essa ossatura profunda. Ela pode ser útil para analisar certos momentos do Estado industrial e moderno, mas torna-se intelectualmente desonesta quando projetada sobre o Estado primitivo, ou sobre a estrutura permanente do poder político. Não se pode atacar o Estado em sua totalidade partindo apenas de um de seus episódios históricos. Retornar a Filmer, a São Tomás de Aquino e a Hobbes, não é um gesto conservador no sentido vulgar, mas um exercício de arqueologia política. É reconhecer que o Estado é mais antigo do que as ideologias que tentam explicá-lo. A família, o sagrado e a força continuam a operar, mesmo quando disfarçados por discursos modernos. A fruta não cai longe da árvore. O Estado contemporâneo ainda carrega os ossos do Estado antigo.
Ignorar isso é construir teorias sobre ruínas, sem nunca escavar o solo. Por fim, um pós-fácil da jornalista Olivia Bumbum. E se os ossos se quebrassem? Se a família virasse pó, o sagrado virasse eco vazio, a força virasse algoritmo impessoal, o Estado moderno, ao fingir que nasce do nada racional, arrisca virar esqueleto oco, sem raiz para sustentar a árvore. Mas a teoria marxista, ao insistir no capital como origem, não explica o vazio, apenas o preenche com classes que, no fundo, são fantasmas dos mesmos ossos antigos. A verdadeira política não é destruir os pilares, mas reconhecê-los. O Estado que ignora sua família, perde herança. Que ignora seu Deus, perde sentido. Que ignora sua força, perde realidade. Contra a redução, a tarefa é escavar, não enterrar mais fundo. Porque ossos não morrem. Eles apenas esperam ser encontrados. Edison e Lívia cumpriram esse trabalho. Marx tentou esconder. E como a nossa querida colega de cabelos arco-íris sempre diz, quem está na chuva é para se queixar.